Ok, então bora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, enche-nos, ilumina-nos, abrasa-nos, abre os nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos escutar os ensinamentos de São Luís de Montfort, que Tu mesmo inspirastes. Dá-nos um amor ardente pela Virgem Maria, um amor, Espírito Santo, incondicional por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero, Mãe, colocar em Tuas mãos este momento, este tempo, os nossos corações, deste miserável que fala e de todos esses irmãos que escutarão esses ensinamentos do Teu Filho São Luís, Mãe Santíssima. Ensina-nos a ser dóceis ao Espírito Santo. Empresta-nos o Teu coração doloroso, Mãe, nessas vésperas de paixão de Semana Santa, para que possamos fixar os nossos olhos, os nossos sentimentos, todo o nosso ser, toda a nossa vida em Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor, o nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos... São Luís de Montfort, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Boa tarde, meus irmãos, bem-vindos. Dando continuidade à nossa formação sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, tá? Nós falamos na semana passada sobre os princípios que fundamentam essa verdadeira devoção. Esse método de espiritualidade de São Luís de Montfort. Ele coloca aqui no tratado 2 princípios, que são que Deus quis se servir, né? Por que a devoção à Virgem Maria é necessária, é obrigatória? Ela é constituidora da identidade da nossa fé, ela faz parte da fé da Igreja, é elemento essencial. Primeiro porque, segundo São Luís de Montfort, ele quis se servir de Maria para se encarnar, para vir ao mundo, né? E quis se servir de Maria para santificação das almas, tá? Para nos salvar, para se encarnar, para nos salvar, para nos santificar. Então são esses os 2 princípios que São Luís coloca, né? E a partir desses princípios a gente vai ver hoje, né, terminar o capítulo 1, nesse primeiro tempo de formação, as consequências dessa necessidade dessa devoção, tá? Que derivam desses 2 princípios, tá? Por que é necessária a devoção à Santíssima Virgem Maria? Porque, primeiro, Deus quis se servir dela para se encarnar. Segundo, porque Deus quis se servir dela para santificar as almas. Salvação e santificação. Tá certo? E aí, 2 consequências, né? 3 consequências, na verdade, derivam desses 2 princípios. Então, vamos acompanhar aqui no tratado, tá? Mais uma vez, a gente usa aqui nas formações a edição da Vozes, tá? A tradução da Vozes, que eu considero a melhor, direto do francês, tá certo? Mas é claro que tem outras traduções também,
tá? Então quem tiver com um tratado aí, né, ou então papel e caneta, anotem, tá? A gente está na página 43 do tratado, tá? A partir do número 37, artigo 2, consequências, número 37, a primeira consequência, tá? Desses dois princípios. Maria é a rainha dos corações. O que isso significa? Significa algo muito simples de entender, tá? Maria, ela não vai poder se encarnar e gerar o Cristo na nossa alma, ou seja, nos santificar, como a gente falou bastante na semana passada. Ela não vai poder operar todas as maravilhas dela se ela não reinar no nosso coração. Deu para entender? Então vamos acompanhar aqui São Luís, tá? Olha só o que ele diz. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes, tá? Ou seja, Nossa Senhora não pode operar todas as maravilhas nas nossas almas, ela não pode nos formar em Cristo, tá? Não pode fazer todas estas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas. Direito e domínio sobre suas almas. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que Nossa Senhora precisa ser dona da nossa alma, dona do nosso ser. Por isso, escravos, tá? Por isso, essa consagração de pertença total. A gente vai entender mais lá na frente, tá? E esta graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, a gente viu na semana passada, que Deus deu tantas graças a Nossa Senhora, deu tanto poder a ela, por isso ela é onipotência suplicante, né? Que é como se Deus, ele obedecesse Nossa Senhora, de tanto amor. Porque o próprio Cristo fez isso, o próprio Cristo nos deu o exemplo disso, tá? Então, ele diz aqui, já que ela possui autoridade sobre Jesus Cristo, que é o melhor de seus filhos, que continua sendo filho dela lá no céu, isso implica que também ela tem autoridade sobre os outros cristos, que somos nós, os cristãos, ou seja, os seus filhos adotivos, os membros do corpo de Cristo. Tá dando para entender? E esta graça, que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre os seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Então, quando a gente é consagrado a Nossa Senhora, a gente entrega para ela o nosso corpo e principalmente a nossa alma, tá? Deixa eu socorrer o povo aqui no grupo. Não está centralizando na imagem. Melhorou aí, pessoal do Facebook? Tá mal posicionada mesmo, não tinha reparado. Número 37, Christian. Números 37 e 38 do tratado. Tá? Então, essa pertença, essa doação a Maria de corpo e alma, tá certo? E aí continua São Luís. Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós, Lucas capítulo 17, versículo 21, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. Ou seja, Nossa Senhora só vai gerar o Cristo se ela tomar posse do nosso coração. Isso significa que precisamos entregar o nosso coração a ela, o nosso corpo, a nossa alma. O que é o coração, gente?
na linguagem bíblica. O coração, ele é o centro da nossa espiritualidade. Ele é a região da nossa alma, do nosso ser mais profunda, de nossa maior intimidade, lá onde a Santíssima Trindade habita e mantém a nossa existência. Onde está a nossa consciência, né? De onde saem também os nossos afetos, o nosso intelecto, a nossa vontade, tudo está encerrado no coração. É aquilo que São Paulo chama de espírito, né? Aquela região da alma mais profunda, como ensina o catecismo. Coração, espírito, o centro da nossa espiritualidade, da nossa afetividade, da nossa intelectualidade, da nossa vontade, é o coração humano. Isso Nossa Senhora tem que dominar. Precisamos entregar a ela o nosso coração, tá? Então o reino da Virgem está no interior. Porque, afinal das contas, como a gente refletiu na semana passada, né, para Cristo reinar no mundo, para Ele reinar na sua igreja, Ele precisa reinar nos nossos corações. Em todos os membros de Cristo, tá? Aí ele diz aqui, né? E é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la com os santos a Rainha dos Corações. Tá? Por isso que nós chamamos ela de Rainha dos Corações, tá certo? Então a primeira consequência é essa. Maria é Rainha dos Corações. É necessário para que Jesus Cristo se encarne e nos santifique, ou seja, para que Nossa Senhora gere o Cristo em nós, a partir do Espírito Santo, que ela tome posse dos nossos corações. Deu para entender, gente? Se deu para entender, digitem sim, por favor. Sim? Tudo certinho? Tudo certinho. Muito bem. Segunda consequência, tá? Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Qual é a finalidade do homem? Qual é a finalidade do homem? Tá? O catecismo coloca no prólogo, muito belamente, o seguinte. A vida do homem, 2 pontos, conhecer e amar a Deus. Finalidade da vida do homem. Então, o que é o último fim, o nosso último fim e por que Maria é necessária? Vamos ver o que São Luís fala, tá? Primeira coisa, no número 39 do tratado, olha o que ele fala. É preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus de uma necessidade chamada hipotética, porque, como a gente viu, Deus se basta, né? Por vontade livre de Deus, ela é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu último fim, tá? Número 40. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Ou seja, o último fim do homem, Deus criou o homem para ser salvo, para que nós pudéssemos ser salvos. Tem gente que pergunta, né, por que Deus criou? Por que Deus nos criou se Ele sabia que nós íamos pecar? Deus não é perfeito? Como é que Ele pode criar uma obra imperfeita? A resposta para isso é muito simples. Deus criou o homem mesmo sabendo que ele ia pecar, né, por livre gratuidade do amor. Por amor. Porque Ele quis nos amar, porque Ele quis nos salvar. Aí que vem uma oração, uma antífona que a gente vai meditar na Semana Santa. Ó feliz culpa, é até um canto gregoriano belíssimo isso. Ó feliz culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Superabundou a graça, né? E Nossa Senhora é necessária para essa finalidade da salvação do homem. Vamos ver o que São Luís fala aqui.
no número 40, tá? Ele coloca o nome de todos esses santos aqui para fortalecer o argumento dele. Ele coloca Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, São Bernardino de Sena, o grande São João Damasceno, Santo Anselmo de Canterbury, ou seja, os doutores da igreja, né? Vários teólogos, grandes teólogos da igreja, da tradição da igreja, para dizer que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação, tá? Precisamos crer na Virgem Maria, ser devotos da Virgem Maria, para sermos salvos. E se nós não formos devotos da Virgem Maria, a probabilidade, né, de não ser salvo é muito grande, tá? Deus ele tem caminhos desconhecidos para sua misericórdia, né? Mas se eu fosse você, eu preferia não arriscar. É melhor ser salvo com a intercessão da Virgem Maria, até porque o amor de mãe dela é maravilhoso, né? Então ele coloca aqui, não ter estima e amor à Santíssima Virgem é um sinal infalível de condenação. Ao contrário, é indispensável, é indício certo de predestinação, ser-lhe inteira e verdadeiramente devoto, tá? O que é essa predestinação que São Luís fala aqui? Não é a predestinação calvinista, tá? Que você nasce e já está com predestinado, né? Tanto ou para o céu ou para o inferno, né? Mas a predestinação significa a vocação universal da santidade. Deus quer que todos sejam salvos, quer que todos sejam santos. É por isso que ele escolhe cada homem a vida, né? O chamado à vida já vem automaticamente acompanhado com o chamado à santidade. E isso é muito lindo, né? Ou seja, a vontade de Deus é que todos nós sejamos santos, ou seja, ele predestina todos nós. Mas isso não significa que nós não temos liberdade para dizer não à santidade, tá? O livre-arbítrio, tá? Só para esclarecer o que significa essa predestinação, essa eleição. Deus escolhe. Deus escolheu você que está assistindo essa live para ser santo. Para ser como Cristo foi, um perfeito imitador de Cristo. E isso será impossível sem a Virgem Maria, tá? E ele escolheu você também para ser salvo, para ir para o céu. Você pode não ser santo. Você pode morrer e ir para o purgatório. Mas você vai ser salvo, é vontade de Deus. Isso é impossível sem a Virgem Maria, tá? Aí ele coloca aqui, né, algumas crônicas de santos, tá? Mas o princípio é esse. A consequência é essa, tá? Deus quer, é necessária a devoção à Virgem Maria para que nós sejamos salvos, tá? Terceira consequência aqui do tratado, ou o segundo parágrafo da segunda consequência, né, como pode estar em outros tratados, a devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Ou seja, perfeição cristã, santidade, tá? Se eu preciso da Virgem Maria para ser salvo, quanto mais para ser santo. É isso que São Luís quer dizer aqui, tá? Olha só o que ele fala no 43 do tratado. É ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro, tá? Gente, isso aqui é o próprio dogma da mediação de Maria. Se Deus escolheu uma via, um caminho, um meio para vir até nós, nos salvar, santificar João Batista, santificar os apóstolos, santificar, né, os sucessores dos apóstolos, os grandes santos da igreja. Se ele escolhe essa via para vir até nós, também não existe uma outra via para nós irmos até ele. É essa mediação da Virgem Maria. Sem ela é impossível irmos até Deus.
Sem ela é impossível a graça de Deus chegar até os nossos corações. Está dando para entender isso? Tá? Então é impossível, né? São Luís fala aqui. É difícil. Ele não acredita que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor. Né? Nesse tempo, somos chamados, né, da Semana Santa a ter uma intimidade muito grande com Jesus, com a sua paixão, na sua dor. E é impossível a gente meditar a vida de Cristo, a via sacra de Cristo, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, sem ver a atuação da Virgem Maria ali, mesmo que muito discreta. Tá? Pois só Maria achou graça diante de Deus. Como diz o anjo, tu encontraste graça diante de Deus. Lucas 1,30, né? Só Maria achou graça diante de Deus sem auxílio de qualquer outra criatura, diz São Luís. Realmente, sem auxílio de qualquer outra criatura, Nossa Senhora alcançou a graça. Né? E todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela. E é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Ou seja, eu e você. Os futuros santos da igreja. Somente por ela, tá? Somente por ela. De novo, por quem, por qual meio nos veio a salvação? Por Nossa Senhora. Pelo sim de Nossa Senhora. Pelo sim de Nossa Senhora. Nos veio a salvação, tá? Então, a santificação, ou seja, as graças, né, como a gente viu na formação passada, o Espírito Santo, ele concede a Maria os seus dons para que ela, né, os dê aos membros do corpo de Cristo como ela quer, o quanto ela quer, quando ela quer, a quem ela quer. Né? Então, essa santidade só pode vir por ela, tá? Muito bem. Aí ele coloca aqui no final do número 44. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Tá? Como a gente meditou bastante na semana passada sobre isso. Tá? 45. A Maria, somente Deus, confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição. Isso aqui é maravilhoso, gente. E de nesses caminhos fazer entrar os outros. Nossa Senhora, ela é essa chave, né? Essa porta do coração de Deus. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre. Só Maria. Aí ele coloca várias outras maravilhas aqui, tá? Então, gente, é simples de entender isso aqui, tá? Número 46. Os mais santos, as almas mais ricas em graças e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar a Virgem Maria. Você pode ver na história da igreja, todo santo tem uma devoção à Santíssima Virgem Maria. Tem um escrito sobre a Virgem Maria. São Luís fala lá no começo do tratado, os santos nunca foram tão eloquentes, né, tão bons em suas palavras, tão bom em oratória quando eles se referiram à Virgem Maria. Nunca foram tão bons quando eles se referiram à Virgem Maria. É maravilhoso isso aqui. Aí no número 47. Disse que isso aconteceria, isso no caso a santificação das almas, particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos. Como os cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor. Ele diz aqui, né, que nos últimos tempos, no fim dos tempos, São Luís ele tem essa característica escatológica, né, igual São Paulo. São Paulo, nas suas cartas, ele fala, já agora, no fim dos tempos, né, casem-se enquanto há tempo,
né? Então, o fim dos tempos, essa esperança, né? Enquanto há tempo, tempo propício, tempo para a salvação. Né? Então, a gente está sempre à espera, nós que não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus Cristo vai voltar, né, para a ressurreição dos corpos, para o juízo das almas, para o juízo final. Pode acontecer a qualquer momento. Né? Por isso ele fala, ficai atentos, vigiai e orai. Né? E ele fala muito disso em São Luís, os últimos tempos. Então, como Nossa Senhora, os seus escravos vivem sempre nessa espera. Os maiores santos vivem cada dia, vivem o seu hoje, como se fosse o último dia. Eu quero dar o meu hoje para Jesus Cristo, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero viver o meu hoje. Né? Então, os grandes santos vivem esse sentimento escatológico, né? Esse sentimento de final dos tempos. Só tenho hoje. Só tenho hoje para amar a Deus. Né? Porque o passado já foi e o amanhã somente a Ele pertence. Né? Tem um vídeo, inclusive, eu vou compartilhar com vocês, muito lindo. É da Madre Maria Angélica da Anunciação, que é a fundadora da emissora internacional, a maior emissora católica do mundo, que é a EWTN, emissora do Verbo Encarnado. Ela fala, ela é uma conferencista, né? É tipo um programa do Jô Católico, ela faz esse talk show católico, né? E ela tem um programa muito lindo, uma resposta que ela dá para uma mulher. Como não passar pelo purgatório. Pois vocês joguem no YouTube esse vídeo, 16 minutos. 16 minutos. Se vocês não chorarem é porque vocês têm um coração de pedra, tá, gente? É muito lindo esse vídeo, eu recomendo muito, tá? Essa noção de fim dos tempos que São Luís fala aqui, tá? Muito bem. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os santos, em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges, né? E São Luís, ele começa, né, a profetizar esses prodígios dos grandes santos que Nossa Senhora vai despertar nos últimos tempos. Tá? Andrew, o que tem a ver isso com o tratado? A gente está estudando o tratado? A gente está estudando a espiritualidade de São Luís de Montfort. Tá? E a própria doutrina dele, que parte do carisma dele, ele que era profeta, ele profetizou que esse livrinho ia ficar oculto por mais de 100 anos, né? O demônio ia esconder esse livrinho, né? A gente precisa também, né, alimentar esse ardor que São Luís tinha por Jesus Cristo, né, com Maria. Junto com Maria, ele esperava Jesus Cristo. Ele era íntimo do Espírito Santo. Porque, gente, esse livro aqui, antes de uma escola teológica, doutrinal, ele é principalmente um livro de espiritualidade, de oração. Tá? Então a gente lê esses pontos aqui, tá, para rezar com São Luís, para aprender a rezar. Tá? Porque assim como ele, sendo poético para Nossa Senhora, você também pode falar palavras de amor para Nossa Senhora. E é assim que a gente vai crescendo no amor. Né? Mãe, eu te amo. Mãe, tu és a flor mais bela que tem no jardim da minha alma. Né? E assim você vai fazendo oração, você vai jogando os pedaços de carvão, né, na chama do teu amor por Nossa Senhora. E aí você vai crescendo. Vai tornando o seu coração cada vez mais enamorado por Nossa Senhora. Tá? É por isso que eu faço questão de ler, né, alguns pontos até que não são tão cruciais para entender, né, a devoção em si, a doutrina da devoção. A doutrina da Mariologia de São Luís de Montfort. Tá certo? Lindo isso aqui. E com a esquerda, a mão esquerda, edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Né? Ou seja, a arca da sabedoria. Salomão é a figura
humana da sabedoria na Sagrada Escritura. E o templo dele era pomposo, né? E Nossa Senhora é esse templo, porque dentro dela habita a sabedoria eterna encarnada, que é o Verbo de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo mundo à verdadeira devoção. E isto lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. Tá? Então, esse sentido de batalha que nós viveremos na nossa espiritualidade, tá? Perseguição. Algumas almas que são mais místicas, né? Vão viver uma perseguição muito mais visível, muito mais sensorial, né? Outros, né, realmente vão viver uma batalha espiritual, mas Deus ele dá a cruz de acordo com a capacidade de cada um, tá? Muito bem. E aí, terceiro parágrafo aqui, a quarta consequência, né? Digamos, a quarta consequência dessa devoção. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos, tá? Últimos tempos, mais uma vez. Tá? Ele coloca aqui, primeiro, o papel especial de Maria nos últimos tempos. Se Deus quis começar a sua salvação pela Virgem Maria, ele também deve consumar a salvação por meio dela. Tá? E isso vai se dar agora, nesses últimos tempos. Ou seja, no nosso tempo. Mesmo que Jesus volte daqui a 4.000 anos, né? Estamos nos últimos tempos. Tá? É a era da igreja, digamos assim. Né? O tempo da igreja católica, do Cristo encarnado na história. Tá? Olha, isso aqui é interessante que ele coloca aqui. Na primeira vinda de Jesus Cristo, número 49 do tratado, tá? Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda que insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. Por quê? Porque Nossa Senhora era maravilhosa. Nossa Senhora tinha todos os seus esplendores. O São Luís fala que, por ela ser toda cheia de graça, ela tinha o poder de operar milagres. Tinha o poder de curar doentes, de dar vista ao cego, de curar a lepra, de expulsar demônios, de andar sobre as águas, de calar a tempestade. Nossa Senhora tinha esse poder também. Mas o Espírito Santo fez com que ela ficasse oculta, porque senão ninguém iria acreditar no Cristo. Como a gente viu no Evangelho de João. Se já era difícil acreditar no Cristo, mesmo fazendo milagre, curando leprosos, né? Ele fala, se não creis em mim, ao menos creiais nas obras que eu faço. Eu venho do Pai porque, olha aí, seus cabeças duras. Olha só o que eu estou fazendo. Vocês não acreditam na minha palavra, mas olha aqui o que eu estou fazendo. As minhas obras. Crê pelo menos nisso. Imagina se a Virgem Maria aparecesse como ela realmente é em seu interior. É isso que São Luís quer dizer aqui, né? Senão iríamos ficar ofuscados da verdade. Né? Como ele coloca aqui, né, a figura de São Dionísio, que é um místico, né? O Areopagita, ele que coloca a doutrina da hierarquia dos anjos, né, que a igreja adota, que Santo Tomás adota também, né, os 9 coros celestiais dos anjos, né? Se o São Dionísio ele não acreditasse na verdade da fé da igreja, ele ia tomar Nossa Senhora como um Deus, porque ela era maravilhosa, exteriormente falando. Fechando esse parêntese, no número 50 ele coloca aqui: nos últimos tempos, Deus ele quer revelar e manifestar Maria. Primeiro, como a gente já disse, ela se ocultou nesse mundo, né, por causa da sua humildade profunda. Ou seja, agora é necessário manifestá-la. Segundo,
Porque ela sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, ele quer que por ela os viventes o louvem e o glorifiquem sobre a terra. É agradável a Deus. Damos maior glória a Deus louvando a Maria do que a ele diretamente. Por quê, gente? Como a gente viu na formação passada, Cristo fez isso. Ele, sendo Deus, obedeceu a Maria, se submeteu a ela, deu todo o seu coração a ela. Tá? Então, é caminho de perfeição, é caminho de maior glória por Maria. A nossa adoração a Deus tem que passar pela devoção, pela veneração a Maria. A nossa latria, o culto de latria, de adoração, que nós prestamos somente a Deus, tá? É necessário, requer a dulia, a hiperdulia, tá? Essa veneração, essa admiração, essa amizade, essa entrega por Maria, tá? E não deixa de ser entrega total, tá certo? Como a gente viu na formação passada, ela é o aqueduto, tá? É automático, quando nos entregamos a Maria, nos entregamos a Jesus, consequentemente, porque não tem como separar um do outro, tá? Terceiro, visto ser ela a aurora que procede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo seja. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Tá? A gente já falou disso. Quinto, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. Isso aqui é muito importante, tá, gente? É muito importante, porque não é um caminho reto e imaculado nós irmos diretamente a Deus. Tá? Como é que isso funciona? Quando dentro do meu coração tem uma indiferença à Virgem Maria e eu recorro a Jesus com aquela indiferença ali. Isso não significa que quando eu não recito as palavras, eu sendo católico, quando eu não recito as palavras à Virgem Maria e rezo diretamente a Jesus, mas dentro de mim está uma plena consciência que eu sou filho dela, que ela é mãe de Deus, que ela é imaculada, que ela é virgem perpétua, que ela é minha mãe. Tá? Essa diferença. Eu tenho essa devoção filial, essa admiração de filho com Maria. Mesmo não recitando, mesmo não recorrendo a ela na minha oração explicitamente falando, eu vou a Jesus. Mas quando tem no meu coração uma indiferença e eu quero ir a Jesus, conversar com Jesus, sem crer na Virgem Maria, que ela é minha mãe, que ela intercede por mim, que ela cuida de mim, que ela é a mediadora de todas as graças, isso é um caminho soberbo. É um caminho pecaminoso de devoção. É uma devoção que me afasta de Jesus Cristo, me afasta da verdade. Tá? Me afasta da verdade. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Encontrar quem? Jesus. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Isso aqui que é interessante, tá? Esse capítulo de Provérbios, ele fala sobre a sabedoria. E é caminho de sabedoria ir a Jesus por Maria, com Maria e Maria. Porque quem encontra Maria, encontra a vida eterna. A vida com V maiúsculo, o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Tá dando para entender, gente? Acho que tá, né? Eu tô até demorando aqui.
Mas não pode encontrar Maria quem não a procura, não pode buscá-la quem não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece. É por isso que Deus quer manifestar a Maria nesses últimos tempos. Porque Ele quer reinar. Ele quer reinar nos corações. E o reino de Jesus Cristo, ele é antecedido pelo reinado da Virgem Maria nos corações. Tá? Então como é que a gente vai amar a Nossa Senhora se a gente não conhece ela? Se a gente não conversa com ela? Né? Se a gente não sabe como é que ela é? A importância dela para a minha vida espiritual, para a minha salvação, para a minha vida enquanto católico. Né? Como é que nós vamos buscar Nossa Senhora se nós nem ouvimos falar dela? Como é que a gente quer que aquele nosso irmão, né, que não conhece esse amor maravilhoso de Nossa Senhora, se a gente não fala dela para ele? Se a gente não fala da nossa experiência com Nossa Senhora para ele? Se a gente não explica para o fulano o que a igreja ensina sobre Nossa Senhora? É preciso anunciar. É preciso anunciá-la, falar dela. Cara, é o seguinte, eu te entendo, eu estou em diferença com Nossa Senhora, mas deixa eu partilhar a minha experiência com ela. Eu consegui ser uma pessoa melhor quando eu me senti amado pelo... Enfim, você vai partilhar a sua experiência com Nossa Senhora, o seu amor, a sua relação de amor de mãe e filho entre você e Nossa Senhora, tá? Sem bater de frente, sem... porque... né? Não vai valer a pena. Não vai valer a pena, tá? Apesar de que é tentador. Né? A gente fica muito impaciente quando ataca a Nossa Senhora. Porque estão mexendo com a nossa mãe. Né? Mexer com a nossa mãe é complicado, né? Mas peçamos a Nossa Senhora essa graça, né? De ser dócil como ela, né? Muito bem. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e em graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Deve brilhar em força contra os inimigos de Deus, o demônio, os idólatras, os maometanos, os judeus, os ímpios imperdenidos, né? No caso aqui os judeus inimigos doutrinais, tá? Não é aquela culpa histórica que erroneamente é atribuída aos judeus pelo assassinato de Jesus Cristo, tá? Isso aí não tem nada a ver, tá? E em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo. Sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes. É por isso que Deus, tá, fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquele episódio do Gênesis que é conhecido como o proto-evangelho. É a profecia que Deus faz, tá, da mulher, que ele coloca inimizade entre a serpente e essa mulher, tá? A descendência da serpente e a descendência dessa mulher, tá? Vamos ver aqui o que o Espírito Santo fala aqui no Gênesis. Depois que acontece, né, o pecado e tal, o homem pega a maçã, se esconde. O Deus foi, quem foi que disse que tu estava nu, né? Aí aqui no versículo 14, então Javé Deus disse à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Tá? Esse comerás poeira é a descida para o inferno, tá? Lá para baixo, vai comer poeira, vai ser abaixado, tá? Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, tá? Essa mulher aqui, essa hostilidade, tá, gente? Inimizade mesmo, tá? Não tem essa de ser politicamente correto, não. O demônio, ele é nosso inimigo, tá? Ele quer a nossa perdição. Ele quer que nós
ele quer a nossa ida para o inferno, ele quer que a gente peque para que a gente vá para o inferno. Tá? Então ele é nosso inimigo. Então essa inimizade que Deus põe entre a mulher e o demônio pode ser lida sobre duas óticas. Tá? A igreja, a mulher como figura da igreja, ou seja, nós como filhos da igreja somos inimigos do demônio, vamos pisar na cabeça da serpente, que significa soberba. O centro da soberba demoníaca é o intelecto angélico do demônio, tá? E pode ser lido mariologicamente falando. Essa mulher é Nossa Senhora, tá? Então, São Luís, né, ele ensina que essa devoção, quem é que institui essa devoção? Não é São Luís de Montfort, ele apenas sistematiza ela. É uma devoção da igreja, que os santos viveram, que foi instituída pelo próprio Deus. Aqui nessa passagem do Gênesis, do proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá? Então, ele coloca, né, essa passagem como luz sobre a origem dessa devoção a Nossa Senhora. Número 52 aqui. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido o próprio Deus. Por que, gente, isso? A Virgem Maria mete mais medo no demônio que o próprio Deus. Por quê? Não é que Deus ele seja menos que a Virgem Maria. Ele é onipotente. Tá? Se ele quiser, ele some com o demônio a hora que ele quiser. Que ele tem um poder para isso. Tá? Mas significa que, pelo demônio ser tão soberbo, tão orgulhoso, ele não aceita perder para uma criatura humana, ele sendo um anjo decaído. Um ser de natureza espiritual, de um intelecto muito maior que o nosso. Ele não aceita perder para uma criatura humana, muito humilde e pequena. É isso que São Luís fala aqui. Ele sofre muito com isso, por causa da soberba dele. Tá? Número 53. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. Gente, a humildade é a virtude que a gente vai falar sempre em todos os encontros. Tá? É a principal virtude de Nossa Senhora. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. A gente já falou disso. Tá? Muito bem. Aqui no número 55, ele fala dos apóstolos dos últimos tempos. É aquele hino que a gente já leu no nosso primeiro encontro. Tá? São as graças, né, gente, dessa devoção. São os efeitos. Né? São Luís ele escreve aqui poeticamente, né, o que essa devoção, o que Nossa Senhora faz nas almas que são fiéis a ela, que são fiéis a essa devoção, tá? Quem são esses ministros, esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Flechas agudas nas mãos de Maria, toda poderosa, pronta a traspassar seus inimigos. Serão os filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração,
o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Tá? E aí ele continua, né? Essa parte é linda do tratado, ele falando, né? Então, é basicamente isso, tá? Então a gente viu aqui no capítulo 1 os princípios que São Luís coloca, por que essa devoção ela é necessária, tá? Deus quis se servir de Maria para se encarnar, Deus quis se servir de Maria para santificar as almas, salvar as almas e santificar as almas, tá? E para isso, né, isso implica dizer que Nossa Senhora, para que ela se encarne em nosso coração, ou melhor, para que ela reine, para que ela entre no nosso coração, para que ela gere o Cristo pela vinda do Espírito Santo, como a gente falou, da dinâmica da salvação, né, na formação passada, ela precisa reinar no nosso coração. Precisamos dela para nos salvar, precisamos dela para nos santificar e precisamos dela principalmente nesses últimos tempos, tá? Que estamos à espera da vinda de Cristo, tá? Esse sentimento escatológico que precisamos ter. Viver o hoje, só temos o hoje para amar a Deus, como nos ensina muito bem, muito belamente Santa Teresinha do Menino Jesus, tá certo? Então a gente finaliza aqui esse primeiro tempo de formação, tá? A gente vai dar uma pausa aí de 5 minutinhos para vocês beberem água, tá? 3 minutos, acho que é suficiente. 3 minutos para vocês beberem água, para darem uma espreguiçada, tá? Para dar uma levantada aí, para a gente partir para o capítulo 2 do tratado, tá certo? Para falar das verdades fundamentais dessa devoção à Santíssima Virgem. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.